Abriram suas Bíblias aí, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, para darmos sequência. E queridos, uma regrinha bem interessante que ajuda muito é sempre você ler um texto num contexto mais amplo. O que eu quero dizer com isso? Hoje, assim como Deus nos ajudar, nós vamos fazer a exposição dos versos 9 a 12. Mas ele está num trecho aqui que, se você não ler um pouquinho antes ou um pouquinho depois, você talvez fique meio boiando. E assim o estudo da nosso estudo diário da Bíblia deve ser. Às vezes a gente pega uma frase e não entende muito o que quer dizer. Leia alguns versos para cima e alguns para baixo. Então, nós vamos fazer a leitura aqui do capítulo 4, dos versos de 1 até o 12. Diz assim, então, o texto bíblico: Que diremos, então, a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse: Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Agora, a partir do 9 é onde nós vamos nos ater hoje. Diz assim: Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos: a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado, ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, você deve ter percebido que Paulo aqui, ele está num trecho da carta em que ele está explicando algo que é meio central na carta de Paulo. É a notícia que passa do capítulo 1 e vai até o final da carta, que é a ideia da justificação pela fé. E nisso, a justificação pela fé, consiste toda a verdade cristã. Pense bem nisso, grave bem isso. A justificação pela fé é uma marca distintiva da fé cristã. Então, Paulo já demonstrou primeiro como somos aceitos por Deus, somente mediante a fé em Jesus Cristo. É isso que ele vem tratando, é isso que ele vem nos mostrando. Independente do povo, independente da raça, independente do status social. Não faz diferença, porque é mediante a fé. E a segunda, que Paulo deixa muito claro até aqui, e ele vai continuar deixando, é o que quer dizer a ideia de fé. O que as pessoas entendem a respeito de fé. Por quê, irmãos? Porque é importante você entender que a Bíblia, ela não declara fé com essa perspectiva de uma mensagem positiva, de um positivismo. Como se você tivesse fé em algo e isso fosse dar certo. Não é assim que nós pensamos muitas vezes? Será que eu vou conseguir o meu emprego? Tenha fé que vai dar certo. Então, embora nós possamos entender esse aspecto como uma confiança positiva, não é isso que a Bíblia fala, sobre você ter confiança numa circunstância ou numa situação. A fé bíblica, ela está relacionada diretamente com uma pessoa, Jesus Cristo, em quem Jesus é e no que Jesus fez.
E a partir disso, a sua visão a respeito de fé vai ser mudada. A sua visão a respeito do mundo como um todo vai ser mudada. Então, é com essa perspectiva em vista que nós podemos aprender mais a respeito da fé verdadeira. E aqui eu quero que você grave, eu não vou ficar destacando isso, mas quando eu falar fé verdadeira com você, pense que é um sinônimo de fé bíblica. O que é fé verdadeira? É a fé que a Bíblia descreve. A fé que justifica e salva, por meio do exemplo de Abraão. E isso nós faremos aqui em 3 etapas. A fé que salva, a fé verdadeira. Em primeiro lugar, a fé verdadeira não se restringe a um povo. Em segundo lugar, a fé verdadeira não está restrita a rituais. E em terceiro lugar, a fé verdadeira é o que define nossa família, ou nossa filiação. Então, começo no primeiro ponto aqui, a respeito desse texto bíblico, dizendo: a fé verdadeira, no verso 9, não se restringe a um povo. Acompanhe comigo aí, ele diz assim: esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para justiça. Vocês devem lembrar que Paulo aqui ele está continuando aquele debate imaginário, como se ele estivesse respondendo possíveis perguntas de um questionador. E aí Paulo aqui ele fala a respeito dessa bem-aventurança, e talvez aqui seja o ponto de partida dessa explicação. O que é a bem-aventurança? Se você tiver prestado atenção na leitura que nós fizemos anteriormente, ficou fácil de ser definida. Essa bem-aventurança, essa felicidade, é ser declarado, é a bênção de ser declarado justo diante de Deus. Ou aqui a ideia de ser declarado justo é um sinônimo de ser salvo. É isso que ele diz. Esta bem-aventurança, essa boa notícia de ser salvo, justificado, ela vem só sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Então, Paulo está dizendo aqui que essa bem-aventurança, ela não vem por méritos, ele está novamente repetindo, ela não vem por obras. E a pergunta que Paulo diz aqui é uma pergunta que deveria soar muito bem naquela época, porque os judeus, nós vamos aprender aqui, eles tinham algumas relações com a circuncisão, que era um ato ritualístico muito forte. Então é como se Paulo dissesse assim: olha, essa bênção aqui, ela é restrita, ela só se aplica àqueles que são circuncidados, àqueles que passaram por esse ritual. E note aí que o texto bíblico ele vai dizer assim: vem apenas. Vem apenas é a ideia do crédito, lembram? Esse crédito na conta, sem merecimento, ele acontece só na conta do judeu, do circuncidado, ou ele também acontece do que não é judeu? Essa é a pergunta que Paulo continua fazendo. E Paulo aqui continua falando a respeito do personagem talvez mais importante para a nação judaica, o herói nacional deles. E ele quer deixar muito claro, mais uma vez, porque Paulo já vem falando isso até aqui, como funciona esse valor da obediência e dos rituais. Como funciona? E aqui, especificamente, Paulo está tratando desse ritual chamado circuncisão, que talvez para você soe como barulho nos ouvidos, não faz ideia. E o que era isso? Esse era um método adotado ao povo judeu, onde era um sinal, um símbolo de que eles eram inseridos no povo de Deus. Ele constituía de todo menino toda pessoa do sexo masculino, no 8º dia, ter uma operação cortando o prepúcio do pênis. Isso era um símbolo de inserção no povo de Deus. E isso foi feito com Abraão há muito tempo atrás. Aqui Paulo está escrevendo muitos anos depois do que esse símbolo, esse sinal, essa aliança por meio da circuncisão foi feita. Onde nós encontramos isso? Lá em Gênesis 17. Lá em Gênesis 17, nos versos 10 e 12, está instituído como era esse ritual. Então, Paulo continua falando a respeito do processo pelo qual o judeu se entendia como pessoa. O ritual da circuncisão, ele era um ritual externo da aliança que Deus tinha feito com Abraão. O selo de fé
que Abraão havia depositado nele era como coroado por meio da circuncisão. E esse ritual, ele passou a ser aplicado, mandado por Deus a toda a descendência. Daqui para frente, Abraão, todo descendente seu deve fazer esse ritual. E isso deveria acontecer para todos os descendentes. E distinguiria esses descendentes físicos de Abraão das outras nações. E qual é a ideia aqui? De geração em geração. E talvez aqui, ao destacar esse aspecto, Paulo quer fazer o quê? Destacar justamente com uma pergunta retórica, que é uma pergunta que já se sabe a resposta, de como Deus declara alguém justificado. Ele pergunta, esta bênção vem só sobre os israelitas circuncisos, ou vem também sobre os gentios não circuncidados? Lembram da bênção? Qual era? Justificados diante de Deus. Então, de maneira enfática e paciente, Paulo novamente repete a maneira pela qual Deus declara alguém justo, pela qual Deus salva pessoas. Não é por meio da descendência física e nem por meio de rituais, mas por meio da fé, ele diz. Abraão recebeu a justificação por meio da fé. E talvez, se você ainda não entendeu o que é justificação, eu vou tentar aqui definir num termo bem simples para você levar para sempre. A justificação é o termo pela qual a aceitação de Deus nos aceita e nos recebe favoravelmente diante dele. A aceitação pela qual Deus nos recebe em seu favor, como justos. E a justificação, esse termo jurídico, por que jurídico? Porque a ideia aqui de um tribunal. Ela consiste na remissão dos pecados perdoados e na imputação da justiça de Jesus. Ou seja, além dos pecados perdoados, a justiça de Jesus é atribuída a nós. Por isso nós somos declarados justos. Entenderam? Então, por meio da fé, na confiança da promessa de Deus, Abraão recebeu a justificação. E qual era a fé que Abraão teve? As promessas que Deus fez a ele, lá em Gênesis, da qual o descendente de Abraão, que viria salvar o povo dos seus pecados, era a principal. Que era quem? Jesus Cristo, o Messias. Ele viria e ele salvaria. Essa é a forma do qual os circuncisos, judeus, e os incircuncisos, não judeus, recebem essa bênção. Por meio da fé no Filho de Deus, da confiança que você deposita em Cristo, Jesus recebe o que é nosso. Olha que transação bem ruim do ponto de vista de Jesus. Jesus recebe o que é nosso, condenação e morte, e você recebe o que é dele, justiça e santidade. É isso que acontece. E ao ler essa carta aqui, parece, se você prestou atenção, eu lendo e relendo, parece que Paulo já falou mais de dezenas de vezes a respeito disso. Como Deus salva as pessoas. E parece que ao ler isso, você pode ser tomado de um pouco de impaciência, dizendo assim, mas de novo Paulo está explicando isso para essas pessoas. Mas de novo ele já falou no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, agora no 4, ele continua falando como as pessoas são salvas. Calma, muita calma nessa hora, porque essa semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Essa verdade de como você precisa de salvação e como você pode ser salvo, precisa ser repetida diariamente, semanalmente, enfatizada a respeito do pecado, a respeito do arrependimento, a respeito de como você pode ser salvo e você deve ser salvo, porque senão você perecerá. Esse alerta é diário. Então você percebe que não é algo novo o que Paulo está falando. E deixa eu fazer aqui alguns alertas a respeito desse primeiro ponto. Não existe outra maneira de ser salvo. Não existe. Não importa se você é judeu, não importa se você é gentil, não importa se você é branco, se você é negro, se você é homem, se você é mulher, se você é jovem, se você é idoso, não existe outra maneira. Somente por meio da fé no Filho de Deus que você pode ser salvo. E deixa eu ainda fazer mais um alerta. A salvação é individual. A fé em Cristo que salva, a confiança depositada naquilo que o Filho de Deus fez em meu favor,
é pessoal. Seus pais crentes não poderão lhe salvar. Seu sobrenome não trará nenhum benefício diante de Deus. A placa da igreja não lhe salvará. Não importa quantos seguidores você tenha numa rede social. Não importa o quão influente e importante você possa achar que você é. Não importa. Só existe uma maneira de encontrar salvação. Por meio da fé em Cristo e em Cristo somente. Então a verdadeira fé, ela faz exatamente isso. Ela lhe acredita, lhe deposita na sua conta devedora a justiça de Cristo. E da mesma forma que essa verdadeira fé lhe une ao povo de Deus, a falta dessa fé lhe afasta. Já parou para pensar nisso? Você conseguiu entender? Sem Cristo, você está perdido. Sem Cristo, o status social de vocês é inimigo de Deus. Quando você olha para ver se alguém está online, sem Cristo, diante de Deus, está escrito lá, perdido eternamente. Não está online, está offline. Mas Cristo está ao seu alcance. Você pode confiar nele. O que lhe impede? O que nos leva ao segundo ponto. A verdadeira fé não se restringe a rituais. Versos 10 e 11b diz assim: Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé que teve, quando ainda não havia sido circuncidado. Paulo passa aqui a explicar o aspecto temporal do ritual. O que é o aspecto temporal? É o tempo que o ritual acontece. Você vai ver que ele demonstra aqui que o ritual ele só tem valor quando ele começa com o entendimento correto. Se o ritual não tiver uma perspectiva correta da verdadeira fé, o ritual é vazio e sem valor. A fé, e lembrem que eu falei no começo, quando eu falar em fé, não é uma confissão positiva, mas é a confissão de que você depositou a sua esperança em Jesus e somente nele. É isso que eu quero que você sempre pense quando eu falar fé. É a fé que direciona o ritual. Poderia ser aqui, e eu creio que ser bem comum, alguns questionamentos a respeito de Abraão. Porque você pensa que Abraão aqui é uma figura histórica e importante para a nação de Israel. Então, vamos tentar aqui pensar a respeito do raciocínio lógico do judeu. Bom, como fundador da nação e aquele por quem esse ritual da circuncisão começou, Abraão é o pai físico dessa nação. E uma vez que esse ritual começou com o pai físico, essa salvação, ela não deve estar vinculada apenas a essa descendência? Faz sentido o raciocínio lógico, né? Talvez fosse isso que Paulo estivesse aqui mais uma vez falando. Se essa salvação está vinculada à descendência de Abraão, esse ritual não é obrigatório para a salvação. Afinal, esse ritual é um selo. O próprio apóstolo Paulo fala isso. Um símbolo da aliança que Deus fez com o judeu. Tudo isso é verdade. Mas note como é fácil ter uma perspectiva equivocada a partir de uma informação correta. Aqui vocês devem lembrar que a igreja em Roma ela é constituída de gentios, não judeus, e judeus. E é muito provável que ainda existia dentro da igreja judeus questionando e falando, olha, o gentio ele precisa se circuncidar, porque se ele não fizer isso, ele não vai ser salvo. O judeu, ele tinha esse ponto de vista e muitas vezes. E esse era um ponto de vista geral do judaísmo na época aqui de Paulo, que somente o circuncidado era um judeu legítimo. E até se por algum motivo ele não tivesse sido circuncidado, ele era proibido de participar das festas, dos rituais. Ele não poderia ir oferecer algum tipo de sacrifício no templo. Essa era a perspectiva.
Então você consegue entender por que Paulo dá tanta importância em explicar. Para o judeu isso é algo que fica muito gravado na nacionalidade deles. E a circuncisão era tão importante, olha que coisa curiosa, que para os judeus eles chegavam ao ponto de dizer que um circunciso, quem tinha passado por esse ritual, ele estava livre do inferno. Ele não entraria no inferno. Aí talvez alguém questionasse, mas e se ele merecesse o inferno porque as obras dele não foram tão boas? Eles diziam que Deus enviaria um anjo para reverter o processo da circuncisão para ele poder ir para o inferno. Uma vez que nenhum circunciso que participou desse ritual entraria no inferno, você consegue entender onde o judeu está indo. Se isso era tão importante, era uma marca da salvação. E essa era um sinal de sua nacionalidade, da sua filiação à família de Abraão. Você entendeu? Você consegue entender aqui onde Paulo está indo. Se Abraão foi justificado pela fé, talvez essa fosse a pergunta resumida. E depois ele foi circuncidado, ele e sua família, os seus descendentes, essa não é a prova de que somente judeus circuncidados herdam essa salvação e isso exclui todos os outros povos? Aí a gente poderia aqui tentar explicar. O apóstolo Paulo faz o quê? Ele vai para a Bíblia. Sempre Bíblia. E nós, quando estamos falando a respeito de algum assunto, precisamos ir para a Bíblia. É ela quem nos dá a direção. Não fique tentando debater meramente, logicamente, coisas. Conheça da Bíblia. E note aí o que Paulo vai dizer agora, que ele fala a respeito no verso 10. Ele diz assim, como, pois, lhe foi atribuída? Ele está perguntando como a justiça de Deus foi atribuída. Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Paulo vai para uma pergunta lógica. Ele leva o seu ouvinte aqui, o seu debatedor imaginário, a responder essa pergunta. Como é que isso aconteceu? E ele diz claramente, ele já está falando isso no capítulo 4, aqui no comecinho, e agora ele vai dizer de novo. Claramente aprendemos que foi antes do ritual. Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. Gênesis 15, 6. O ritual ele foi feito apenas para confirmar uma fé que Abraão tinha antes do ritual. E é interessante aqui que Paulo aqui ele não destaca porque isso não precisaria, mas Abraão foi se circuncidar mais de 20 anos depois da declaração de que ele era justo diante de Deus. Então, temporalmente, o ritual ele sempre vem depois da fé verdadeira. E ao fazer isso aqui, Paulo quer dizer o seguinte, olha, o status de Abraão diante de Deus não foi modificado em primeiro lugar por causa da obediência ao ritual. Isso tem que ficar claro. E assim acontece com todos nós. Não é por nenhum ritual ou por alguma obediência restrita que você possa fazer. Para você receber na sua conta de devedor a justiça de Deus, é somente pela confiança em Cristo. E ao entender isso, você vai entender como Abraão que obedecer, ter compromissos com o povo de Deus, com Deus, vai acontecer de maneira apropriada. O judeu, ele achava que por ter o sinal da aliança, estava dentro. Não tem problema, eu estou dentro e nada do que eu for fazer vai me afetar. E muitas pessoas cumprem hoje em dia rituais no meio evangélico igual aos cristãos, igual aos judeus. Intenção de se declarar diante de Deus automerecedores. Quer ver? Nós passamos semana passada por um ritual vazio de comer peixe na sexta-feira. Isso é um ritual vazio. Não faz diferença nenhuma diante de Deus. E muitas vezes nós abraçamos, sem nem pensar a respeito. Existem muitas procissões para pagamento de promessa ou para pagamento de um preço que Jesus já pagou na cruz. Quando você faz isso e caminha, seja 2 passos ou 10 quilômetros, você está acrescentando um ritual vazio que não tem valor nenhum.
porque nunca foi entendido o motivo que lhe salva. Não são méritos, não é obediência, mas a fé em Cristo. E deixa eu escandalizar você aqui. Talvez a sua presença hoje aqui na igreja, ela seja um ritual vazio. Se você vem aqui apenas para cumprir tabela. Eu preciso, uma vez por semana, eu preciso ir até a igreja. Se é isso o seu pensamento, você está sendo como um judeu, que cumpre um ritual vazio e acha que por isso é salvo. Nada que você faça pode lhe dar salvação diante de Deus. Porque nenhum ritual pode vir antes da fé verdadeira. Todas as obras que nós fazemos, elas só são aceitáveis depois da fé verdadeira. Elas nunca antecedem. Elas são aceitáveis não porque elas arranjam merecimento, mas porque elas entenderam que não podem fazer nada para serem salvas, mas porque foram salvas. Ser batizado sem crer verdadeiramente não vale nada. Tomar a ceia sem entendimento não vale nada. Assim como a frequência na igreja também não vai lhe salvar se você não entender. Todas as coisas que você faz, vive ou pensa devem vir depois da fé verdadeira. Por isso você obedece, porque a fé verdadeira germinou no seu coração. E agora os atos de obediência é porque você foi salvo, como um ato de louvor por quem lhe salvou sem você merecer. Entendeu como muda tudo? Por isso você vem na igreja. Por isso você deseja viver de uma maneira santa diante de Deus. Porque entendemos essas coisas. E essas coisas que entendemos são frutos de um coração que foi renovado. Um coração que agora entendeu que ele precisa ser salvo e ele não pode se salvar. E que tem frutos a partir de agora porque ele foi salvo, mas nunca para ser salvo. Então deixa eu lhe fazer entender, se você ainda não entendeu, de uma vez por todas. Não existe uma lista de regras posso e não posso na vida cristã. Não existe. Porque se você não entendeu que isso faz parte de uma mudança de coração, a maneira de você ver o mundo não é cumprir uma série de rituais ou deixar de cumprir, você, de alguma forma, mesmo sem perceber, estará sempre tentando buscar a salvação por meio de obras. Sem perceber. E isso nunca vai acabar bem. Então a mudança de vida que você tem, você precisa entender que ela vem de uma convicção verdadeira a respeito de onde você estava e aonde você está. Salvação de Cristo Jesus. Então, essa mudança, que é uma convicção profunda, que transforma a maneira de você olhar para o mundo, aí sim, ela vai mudar a maneira de você viver. Ela vai mudar a maneira de você se vestir. Ela vai mudar a maneira de você ter lazer. Ela vai mudar a maneira de você trabalhar. Ela vai mudar a maneira de você desejar vir na igreja. Ela vai mudar a maneira de você pensar o que é ser discipulado, você desejará isso. Ela mudará a maneira de você entender por que você quer ser um membro, por que você quer ser batizado, por que você quer participar da ceia. Todos esses rituais acompanham depois da verdadeira fé. O que nos leva aqui ao terceiro ponto, e é o que talvez eu vá gastar um pouco mais de tempo com os irmãos. A verdadeira fé define nossa família. Verso 11b e 12 diz assim: E isto para que ele viesse a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Se nós caminhamos bem até aqui, você já entendeu que Abraão é uma figura histórica importantíssima para o judeu, importantíssima para a Bíblia.
E o exemplo de Abraão aqui, ele é importante por quê? Porque com Abraão começa a aliança. Deus faz uma aliança com Abraão, um pacto. E ele demonstra que por meio de Abraão as nações seriam abençoadas. Mas era Abraão mesmo? Não, era o descendente que viria de Abraão. E o desenrolar disso você vai ver na Bíblia, terminando no Novo Testamento. A ideia aqui, quando se fala de Abraão ser pai, é quase um sinônimo de você ser filho de Deus. Então, quando você vê aqui que eles falam pai Abraão, eles estão querendo ligar a fé de Abraão em Deus, e por ser o que começou esse processo de relacionamento verdadeiro com Deus, eles se intitulam filhos. Então é isso que você precisa entender. Todo judeu, ele tinha Abraão como mais alto nível de descendência. Sabe quando você quer falar do seu pai, porque você sabe que seu pai é importante? Aí você fala, eu sou filho do fulano de tal. Essa é a ideia aqui. E o judeu gostava de se vangloriar disso. E não existia nada. Novamente, a informação correta. Abraão tem valor, mas a perspectiva em que está sendo tratada é o equívoco. Esse era o problema. Percebemos como aqui os judeus, eles valorizam esse patriarca, aquele que começou, e como eles colocavam toda a sua esperança, todo o valor da sua fé em uma capa externa de família. Eles apenas se contentavam de dizer, nós somos descendentes de Abraão, como se isso fosse um passe mágico e protegesse eles de tudo o resto. E assim muitas vezes é nos nossos dias. Eu sou evangélico. Grande coisa, infelizmente. Eu sou crente. Em quê? Talvez essa fosse a pergunta. E muitas vezes nós ficamos até constrangidos de usar alguns termos que são tão mal compreendidos pelo mundo aí fora, né? Evangélicos, crente. Aí as pessoas falam, eu sou cristão. Aí você fica pensando, pois é, mas até o espírita se considera cristão. Não é mole isso, não é fácil, sabe por quê? Porque muitos se contentam com uma capa externa de filiação, de apenas fazer parte daquilo que se intitula cristão, crente. Um discípulo de Cristo, ele tem essas mesmas características do pai Abraão. Então, os judeus, eles nunca entenderam realmente, esses que Paulo está fazendo essas críticas e ensinando, o ensinamento do Antigo Testamento do que é ser filho de Abraão. E aqui a gente vê que ao trazer Paulo a estrutura do pensamento sobre como Abraão recebeu a justiça de Deus por meio da fé, Paulo quer demonstrar o quê? Olha, sim, o povo de Israel tem uma história muito importante por meio de quem é passado a fé. É verdade, nós não descartamos isso, mas essa bem-aventurança não se restringe aos judeus. Mas segundo o que o texto nos diz, todo aquele que anda na mesma pisada que Abraão. Então isso quer dizer que aqueles que imitam o exemplo de Abraão de fé e confiam em Jesus e somente em Jesus, eles não precisam desse ritual que os judeus. Isso quer dizer que nós, brasileiros, incircuncisos na carne, somos considerados filhos de Abraão por meio da fé. Isso não tem distinção de povo, né? É isso que o texto nos ensina. E talvez, aqui a pergunta que seja importante de ser feita é, o que significa andar na mesma pisada da fé de Abraão? O que significa? E talvez a pergunta que a gente tenha que responder não seja difícil, porque ela está sendo demonstrada no próprio texto. O que significa andar na mesma pisada de fé de Abraão? Ele vai dizer lá, no capítulo, no finalzinho do verso 11, na parte B, diz assim, e isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem. Para quê? Aí ele diz assim, a fim de que a justiça fosse atribuída também
a eles. Você percebe que o que está aqui em valor é como fazer parte da família de Deus, por meio da fé, somente por meio dela, e essa confiança em Jesus lhe dá o crédito que você precisa, que é o quê? Ser declarado diante de Deus justo. Ter a justiça de Jesus atribuída a você, mesmo sem você nunca conseguir fazer isso. Esse é o ponto importante. E isso vai nos levar a alguns pontos complicados a respeito disso. Então, olhando nisso, quer dizer que esse princípio de fé é o que define o verdadeiro israelita. Ou seja, nem todo de Israel, descendente físico, é um descendente de Abraão espiritual. Nem todo. Assim como aquele que não cumpre apenas rituais exteriores, mas antes começa pela fé igual a que Abraão teve. E aprendemos aqui de Paulo que Abraão é pai sobre todos os que creem. Então, independente da etnia. Da mesma forma, essa frasezinha aqui pode dizer o seguinte, como eu falei antes: todos os que têm fé em Abraão, fé em Cristo, igual Abraão teve, são filhos de Deus. E todos que não têm a fé igual Abraão teve, são inimigos. É simples assim, simples assim. Duro assim, duro assim. Só tem dois povos. O povo de Deus e o povo que está contra Deus. E uma palavra que talvez choque ainda mais: inimigos de Deus. Ou nós somos parte da família de Deus quando estamos ligados a Jesus. Esses são os verdadeiros filhos de Deus, não por causa da etnia, não por causa dos rituais, mas por causa da fé. Ficou claro? Ficou claro que não existe merecimento de uma vez por todas? Ficou claro que todas as suas boas obras, elas partem de um coração regenerado, salvo, e que você nunca conseguirá colocar na balança que você é melhor do que o seu vizinho ou que outro, porque diante de Deus isso não vai pesar? Ficou claro? Ficou claro que muitas vezes a maneira como você enxerga essa família vai determinar o seu dia a dia? Por que isso? Porque nós vemos o valor que essas coisas têm na nossa vida. E isso é algo que eu queria que você ficasse muito claro. Que lição nós podemos tirar da família de Deus aqui? A verdadeira fé define a família que você pertence. A verdadeira fé, a fé bíblica, em Jesus e somente Jesus, define a família que você pertence. É super simples, mas é super profundo e duro. Então eu queria tirar pelo menos duas aplicações a respeito disso, dessa verdade. A verdade da fé define nossa família. Em primeiro lugar, nem todos são filhos de Deus. Nem todos. E aqui fica muito claro, seguindo o exemplo de Abraão. Nem todos são filhos de Deus, apenas aqueles que estão ligados em Cristo. E o equívoco dos judeus é muito comum em nossos dias. Só que é indispensável que você esteja ligado no Filho, conectado no Filho, em Jesus, para fazer parte da família de Deus. Então, aquele ditado popular, quando uma pessoa está falando com você e ela está cansada, ela diz assim: me deixe descansar, eu também sou filho de Deus. Será? Será? Nem todos são filhos de Deus. E quando eu falo isso, eu não falo com um sorrisinho no canto. Eu falo com tristeza no coração, uma verdade bíblica. Que a grande parte da humanidade é apenas criatura de Deus, mas não filhos. Porque os filhos precisam obrigatoriamente estar ligados em quem? Em Jesus. Sem Jesus, sem o Pai. Essa é a realidade. E podemos aqui aprender que essa ligação na família de Deus, ela segue um caminho diferente do que nós pensamos ou estamos acostumados, que é o quê? Em segundo lugar aqui, a união da fé.
Laços espirituais são mais fortes do que laços físicos na Bíblia. Ficou chocado? Essa é a verdade bíblica. A família da fé, do ponto de vista bíblico, tem mais importância do que a família de sangue. Manda prender esse pastor que ele realmente está maluco. Prenda o apóstolo Paulo. É ele que está ensinando. Sabe por quê que os laços espirituais são mais fortes que os laços físicos? Porque o sangue que nos une não é o sangue físico nosso, mas o sangue de Cristo. Não é o da descendência física, mas o sangue de Cristo. Ah, mas eu não acredito nisso. Eu gostaria de escutar do próprio Jesus. Jesus deixou bem claro isso. Lá no Evangelho de Mateus 12, de 46 a 50, e depois Lucas 8, de 19 a 21, chegou um pessoal e falou para ele assim: teu pai, tua mãe, teus irmãos estão lá fora te chamando. E Jesus olha para eles e diz assim: aqui estão meus irmãos e minha mãe. Aqueles que me seguem, aqueles que são meus discípulos, esses é que têm a ligação mais importante comigo. Quer dizer que Jesus desvalorizou a família física? Não, mas ele colocou a família da fé num estágio muito mais elevado do que a meramente dos laços familiares. O apóstolo Paulo também, ensinando sobre como devemos, como crentes, praticar boas obras, fazer bondade, sermos generosos, ele também falou a respeito disso lá em Gálatas 6:10. Ele disse assim: olha, é importante sempre sermos generosos, termos boas obras, mas especialmente aos da família da fé. O apóstolo Paulo também deixa esse princípio muito claro. Os da família da fé são aqueles que devem merecer a nossa maior atenção. Isso é muito duro, isso é muito pesado, mas é a realidade. Então a minha dica aqui é: comece a alimentar esse tipo de pensamento do valor que deve ter a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. É verdade que nós somos muitas vezes chatos. É verdade que nós somos muitas vezes orgulhosos. É verdade que nós somos muitas vezes difíceis de lidar. Mas os da família da fé sempre devem estar assim. Tenha compaixão dos da família da fé. Corrija os da família da fé. Aceite ser corrigido. Por quê? Porque nós estamos ligados por um laço que não é meramente físico, mas o sangue de Cristo. É isso que determina o nosso valor como corpo. Não é as nossas qualidades individuais, embora tenhamos várias. Mas o que determina o nosso valor supremo é o precioso sangue que foi derramado por nós. Então, quando você for pensar assim, de novo, lembre-se, se Cristo morreu por esse chato, quem sou eu para não ajudá-lo? Está entendendo? Se Jesus salvou ele, quem sou eu para dizer assim, olha, mas ele não merece mais ajuda? Esse é o ponto. E a Bíblia, ela deixa claro que nossa filiação a Deus é igual à filiação que Abraão teve, por meio da fé. Eu espero que essa palavrinha não saia da sua cabeça a semana inteira. Só que muitas vezes nós não levamos isso em consideração, a família da fé. E eu entendo, porque isso não é natural para nós. Naturalmente, para nós, é valorizarmos mais a família física. Mas se você está em Jesus, se você creu na promessa que Abraão creu, de que Jesus viria lhe salvar dos seus pecados, então você é uma nova criatura. Você não é mais como você era antes. E isso também deve expandir a maneira de você enxergar o mundo, de ver. A pergunta que eu quero fazer a você é: você realmente tem convicção disso? Acreditar, até os demônios acreditam. Mas você tem convicção? Convicção é algo que toma tão forte internamente
que você é capaz de morrer por isso. Eu sei que muitos morreriam por convicção pelos seus times de futebol. Eu sei disso. Nós vemos isso. Nós vemos as pessoas se matando nos estádios muitas vezes para defender o seu time. Tudo distorcido e tudo errado. Mas elas têm convicção do valor que aquilo tem para elas. É equivocado? Claro que é. Mas o ponto é, a convicção, ela faz diferença no seu modo de viver. E se você tem convicção da família da fé, então chegou a hora de você colocar isso em prática. E eu quero fazer aqui alguns apelos. Ah, mas a igreja calvinista não tem apelo, pois dessa vez vai ter. O primeiro apelo que eu vou fazer é para você que ainda está longe da família de Deus. Você que não depositou a sua confiança em Jesus. Se arrependa e seja reconciliado. Desfrute dessa bem-aventurança. Para que esperar mais? Não perca mais nenhum dia, porque você não sabe o dia de amanhã. Se arrependa de viver sem Jesus e deposite sua fé imediatamente nele para ser salvo. Isso é um apelo da mais alta urgência. Agora, se você já crê em Cristo, então deixa eu colocar algumas características aqui, eu acho que são 7, se eu não me engano, para você que confia em Cristo. Por quê? Porque a quem muito é dado, mais é cobrado. A quem conhece, precisa mostrar que aquilo de fato vem de uma convicção, e não meramente de palavras jogadas ao vento. Então, em primeiro lugar, ame seu Salvador. Ame a Cristo. Pense constantemente de onde você foi tirado, de um mundo em trevas, de escravidão, igual 1 de Pedro 1,19 nos fala. Pense constantemente nisso e valorize o seu Salvador. Talvez esse seja o maior perigo que nós corremos, porque nós não gastamos tempo meditando a respeito disso. Você gasta tempo pensando de onde você foi tirado? Se você pensar aqui comigo, e se você tiver, eu espero que não, mas se você já tiver passado por isso, por uma depressão, você consegue entender o que eu estou falando. Embora num nível muito mais curto, finito, porque esse tempo presente não é tudo o que há. Pessoas que profundamente estavam tristes pelos mais diversos motivos, e quando elas são libertas por algum motivo, elas olham para isso e se alegram, elas dizem, ainda bem que eu saí daquele buraco que me sugava as energias cada vez mais. Só que isso é muito curto. Quando nós temos o pensamento correto sobre o nosso Salvador, nós conseguimos entender de fato de onde nós somos tirados. De uma escravidão, de um sofrimento eterno para a vida com Cristo. Segundo lugar, se você está em Cristo como parte da família de Deus, valorize a oração. 1 aos Tessalonicenses 5,17. Seja constante em oração. Uns pelos outros, ore pelos perdidos, ore para que a sua vida seja um testemunho de luz nesse mundo. Não luz mística, como os espíritas vão falar, mas luz de um testemunho que a pessoa olha e diz assim, olha, eu quero conhecer por que ele vive dessa forma. Oração. Como falta oração em nossos círculos evangélicos. E eu me incluo nisso. Como falta oração uns pelos outros. Se nós de fato acreditássemos no poder da oração, nós oraríamos mais. Terceiro lugar, valorize a Bíblia. João 14, 21. Procure na Bíblia a instrução para viver. Sabe por quê? Porque a Bíblia é que tem as regras de fé e de prática. Então, eu queria te perguntar o seguinte, que valor tem a Bíblia para você? Que valor tem a Bíblia para você?
E eu não estou falando misticamente, um livro que então a pessoa chega, deixa na sala aberta, porque traz algum tipo de proteção. Não, eu estou falando didaticamente, em estudar. Que valor a Bíblia tem para você, a ponto de você olhar. Nos nossos dias, é muito fácil você dizer assim, quer aprender sobre alguma coisa? Dá um Google, né? Nós crentes deveria ser, quer aprender alguma coisa, precisa de instrução, dá um Bíblia aí. Vai para a Bíblia. Em quarto lugar, valorize o tempo. Valorize o tempo. Efésios 5,16 e Colossenses 4,5. Ou, em outras palavras, não desperdice o tempo. O tempo voa, passa muito rápido. Valorize o que tem valor eterno. Olhe para esse mundo que está em deteriorização, se destruindo dia a dia, e tenha uma perspectiva de eternidade. Saiba que isso, de olhar o mundo com uma perspectiva de eternidade, vale para tudo na sua vida. Olhe isso constantemente e faça uma autoanálise das suas atitudes. Como você tem gastado tempo? Ao olhar hoje para o tempo, você lê a Bíblia, ou quando você não lê, você diz assim, eu não tenho tido tempo. Qual é o tempo que você tem gastado nas suas mídias sociais, para não ter tempo de ler a Bíblia? Ou então, pense, o que tem ocupado mais o meu coração a respeito do tempo hoje? O que tem mais influenciado a minha vida? É a palavra de Deus? Ou a cultura, as mídias sociais, a última moda, o último hit musical? O que tem ocupado mais? Isso vai dizer muito a respeito de como você tem participado da família de Deus. 5. Procure uma vida de santidade crescente. 1 de Pedro 1,15. Procurar uma vida de santidade crescente é, assim como Deus é santo, se você é filho de Deus, seja como seu pai. E procure viver cada vez mais em santidade. E isso deve influenciar a maneira como você vive a sua vida aqui na terra. Não restrinja isso a esse domingo de manhã. Olha, domingo de manhã eu me comporto bem, eu pego a Bíblia, boto debaixo do braço. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo a sua vida como um todo. Porque o culto a Deus não termina no domingo de manhã. O apóstolo Paulo vai nos falar lá no capítulo 13 que isso é uma expressão de viver o louvor a Deus, o culto a Deus. Então, como você se diverte? Ele demonstra uma crescente santidade? Os filmes, minisséries e coisas que você vê demonstra um desejo de crescente santidade? Ou você ainda continua se sentando na roda dos escarnecedores e achando engraçado piadas que Jesus choraria estando presente? Isso também vale para a maneira como você se comporta. E é tão profundo que vai ser visível na maneira como nós nos vestimos. Ai, mas pastor, o mundanismo que a carta de Tiago vai ensinar, ela não está restrita às vestes. É verdade, existe muito mundano que está vestido de terno e gravata. Mas o ponto é que o mundanismo muitas vezes é visto por meio das roupas quando nós queremos usar uma mini saia mais curta do que convém. Quando nós queremos, por exemplo, mostrar o nosso corpo, que a Bíblia claramente deixa explícito que é para o marido e para a esposa. É assim. Então a pergunta que talvez nós tenhamos que nos fazer é, ao olhar minha vida hoje, o que tem influenciado mais minha vida? A palavra de Deus me dizendo sobre modéstia e prudência, ou a cultura, a moda, as influencers, as mídias sociais, ou amigos, se é que dá para falar isso, que não amam a Cristo? Estão entendendo? A família de Deus tem aqueles que amam a Deus e aqueles que não amam. Então, cuidado quando você diz assim, eu estou aqui indo numa boate para evangelizar meus amigos. Cuidado, essa nunca é uma boa estratégia. E por último,
a respeito dessas aplicações para a família de Deus, e aqui talvez seja a que eu gostaria que você prestasse a mais atenção de todas, porque ela está ligada a todas as outras. Valorizem o culto. Hebreus 10, 25. Valorizem o culto. Sejam pessoas que demonstram com palavras ou principalmente com atitudes, ações, que cultuar a Deus em comunidade não é algo de pouco valor. Se der, eu vou na quarta-feira. Se der, domingo de manhã eu estou lá. Olha, eu não consegui ir porque eu tinha um evento da minha empresa muito importante. Você não consegue, para mostrar o que tem mais valor, começar a sua agenda a partir do culto a Deus? É claro que existem exceções, irmãos, é claro que existem situações diversas, mas eu estou dizendo, quando você pensa a respeito dos dias de culto, a sua agenda da semana é feita a partir deles ou apesar deles? Se der, quarta-feira, comunidade, tranquilo. Se não der, mas está vindo um parente meu de fora, de muito longe. Seja uma pessoa que deixa uma mensagem clara. Eu faço parte da família da fé. E eu valorizo essa família de tal forma, não porque eles são perfeitos, até tem alguns que eu tenho dificuldade, mas porque nós somos unidos pelo sangue de Cristo. E se você quiser participar junto desse culto que eu vou fazer, junto com essa comunidade da fé, venha. Se você não quiser, me espere em casa, que eu logo volto. Mostrem isso. O testemunho muitas vezes sem palavras. Não deixe de vir no culto porque você tem que fazer sala para alguém. Não deixe de vir no culto porque você está muito cansado a respeito de alguma coisa. Seja uma pessoa que quer deixar uma mensagem clara. Eu faço parte da família da fé. E eu valorizo estar junto com eles para glorificar ao meu Deus, que me salvou. E a vida que eu vivo agora, eu não vivo mais para mim mesmo. Mas eu vivo por meio do Filho de Deus que se entregou por mim. Isso muda tudo. A perspectiva de enxergar as coisas mudam. Então, eu quero que você tenha ficado gravado nesses exemplos. A verdadeira fé não se restringe a um povo. Não existe diferença em Cristo. Nem mulheres, nem homens. Nem judeus, nem gentios. A verdadeira fé não está restrita a rituais. Obedece porque foi salvo. Nunca para ser salvo. E, em último lugar, a verdadeira fé define a nossa família. O valor e a importância que damos. Você consegue entender que inconsciente, quando você desvaloriza a igreja, você desvaloriza quem? Parou para pensar? Quem é o dono da igreja? Pastor Fernando. Não, não é. É Cristo. Se Ele é o dono da igreja e você desvaloriza aquilo que Ele deu a vida, você não está dizendo, em outras palavras, olha, eu não me importo tanto assim com aquilo que o Senhor se importa. Isso vem de uma mente que pensa. Esse é o resultado prático, depois de algumas cambalhotinhas. Essa é a realidade. Mas eu amo a Cristo, mas não preciso da igreja. Não existe crente sem igreja. Mas tem situações de perseguição. Claro que tem situações de perseguição. Mas a igreja foi constituída para crentes. Que Deus nos ajude, irmãos. Esse é o meu desejo e a minha oração. Vamos ter uma palavra de oração? Pai Santo, graças te damos porque podemos aprender hoje a respeito da verdadeira fé. Uma fé que, graças a ti, não se restringe a um povo, não se restringe a uma classe social, não se restringe a pessoas influentes, mas todos, sem distinção, que confiam no teu Filho. Nós te agradecemos porque aprendemos também que não é por meio da nossa obediência que somos salvos. Graças te damos por isso, porque nunca conseguiremos obedecer da maneira que seria
necessária, mas te agradecemos porque hoje, como fruto de gratidão da nossa salvação, dos nossos pecados e de uma perdição eterna, queremos te obedecer com todo o nosso ser, para a tua glória. E nos ajuda, Pai, a valorizar cada vez mais a família da fé. Nos ajuda a termos coragem de trazer mais perdidos à família da fé pelo valor que sabemos que tem isso. Mas ao mesmo tempo, nos ajuda a lutar contra os nossos corações que ainda teimam e não se submeter ao valor que tem a comunidade da fé. Nos ajuda a valorizar isso, começando pela simples presença, por virmos com os motivos corretos para a igreja, entendendo que esse tempo aqui é um tempo de comunhão de pessoas que confessam ao teu Filho Jesus como o único Salvador. E a partir desse valor, nos ajuda a ter compaixão, tolerância, paciência, e nos ajuda a ter um coração humilde para sermos corrigidos, porque confessando a Ti, partindo de mim, Senhor, tantas vezes ser corrigido é algo que nos causa ira e até mesmo vontade de desistir, mas que não seja assim conosco, que nós possamos ver a correção como um ato de amor bondoso de um pai que traz para perto os seus filhos quando erram. E que dessa forma, cada vez mais, o teu nome seja engrandecido por meio das nossas vidas. É o que nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém.